Sentando, por favor. Tem uma imagem, né? Beleza. Esqueço. Um voluntário, traga uma mesa para mim aí. Ele me amou primeiro. Ele me amou primeiro. Isso é década de 70, de 80 também, né? Não? Não, novinha? É nada. Ó, vou te falar, a maioria das coisas que vocês estão fazendo hoje em dia é cópia dos anos 60, 70. Tudo. É roupa, música, tudo é cópia dos anos 70, 80. Música, ritmo. Que nem... Aí atrás, aí na cozinha, vocês estão fazendo barulho aí. Ah, é aí? A criançada. Então tá bom, a criançada aqui. Fica tranquilo. E essa musiquinha é bem estilo dos anos 70, né? É os coralzinhos que tinha. Tava falando, essa música que nós cantamos, se eu fosse contar o que foi o primeiro conjunto que fez uma revolução na igreja. E antes era só hinos tradicionais, do cantor cristão, com 5 estrofes, um coro, tudo orquestrinha bonitinho, coral, né? E aí o Vencedores por Cristo foi um movimento do Jaime Kemp lá, com uma turma, que começou a trazer as músicas atuais, lá nos Estados Unidos, do movimento evangélico, e começou essa mudança de geração. E aí aconteceu que a igreja começou a repudiar muito e não queria que essas músicas entrassem dentro da igreja, né? Tanto que muita gente começou a ser expulso da igreja, né? Tinha um conjunto chamado Os Ligados, não sei se vocês conhecem, né? Que falava, e as músicas eram sérias, só que a turma achava que só por causa do nome, então o conjunto era do Satanás, né? Então o negócio ficou feio. Mas as músicas tinham pessoas convertidas lá que realmente gostavam do caminho de Cristo, né? E era bacana, um movimento bom, que teve uma revolução no Evangelho, né? Também houve a decadência do Evangelho nessa época, porque entrou um tipo de uma libertinagem, dentro da igreja. Mas não quero falar isso não, quero falar um assunto que foi falado na semana passada, é o início do assunto. Nós estamos falando sobre o primeiro amor. Não sei se vocês lembram da cena, o Rob está tentando pegar do celular dele e passar o quadro que eu estou querendo que passe. Quem lembra do filminho? Como é que era o nome do filminho? Save, salve, é isso aí. E lá é bem marcante. Eu gostaria de ter internet aqui para ter o filminho para passar para vocês. O que acontece? Tinha um camarada cristão, cara bom, um cara decidido. Só que aconteceu que ele estava num grau bom, trabalhava com gravatinha, trabalhava já no nível alto, estava bem, próspero. Só que o coração dele começou a se contaminar. Pelo quê? Pela dureza do coração. E começou a ser influenciado por muitas coisas. E esse coração começou a ficar preto, pedra. E a raiz começou a tomar totalmente o coração. E esse coração ficou duro de uma forma tão grande que ele começou a parar de bater, e a carne começou a secar dentro dessa pessoa, dentro de fora, né? Aí ele ficou uma caveira. E essa caveira, ele ainda tinha um soprinho de vida, que eu chamo do Espírito Santo. E nós vamos falar uma coisa importante sobre isso. Tem alguns sinais que é dado na vida de uma pessoa. Os sinais são dados a todos, só que alguns não notam, ou alguns notam errado. A palavra que mais me marcou na minha vida, além de conhecer algumas outras coisas, mas a palavra que me chamou a atenção quando eu comecei a discutir uma questão sobre sofrimento, é uma que está escrito em Oséias 4:6, que fala o quê?
né? O meu povo. Quem que é o meu povo? Nós. Meu povo querido, os meus filhos perecem, morrem, sofrem por falta de conhecimento da minha palavra. E eu, na época, isso aí estava em 93 mais ou menos, 94, e eu peguei essa palavra e falei assim: por que então? O que eu não conheço, sendo que eu estou na igreja desde criança? Poxa, a gente estava falando, né, outro dia, né, Rogério? Ele lia a Bíblia, ele leu a Bíblia tantas vezes e agora ele está lendo a Bíblia e a Bíblia está se abrindo para ele. Por que isso está acontecendo? Porque às vezes a gente lia de um jeito, só que agora nós temos a liberdade de espírito para ler de uma outra forma, sem a religiosidade, sem o peso da liturgia, sei lá do que, não sei nem o que falar. Mas a gente não conseguia abrir a mente. E agora quando a gente lê a palavra, vem para a nossa vida, porque a gente está pondo a nossa vida na palavra. É para mim. Está falando para mim, não é uma história. E a gente considera uma história. E aí Deus, Ele começa a dar sinais para as pessoas que as coisas estão mal. Como isso? Como nós falamos, foi falado aí esses dias, e eu falei na vigília também, o vazio, falta de preenchimento. Falta do que preencher. Quando uma pessoa começa a não ter rumo, lembra que a gente falou Deuteronômio 28, uma coisa que é muito importante: uma pessoa que não é feliz num lugar não vai ser feliz em lugar nenhum. Ele pode rodar o mundo todo. Lembra que nós já falamos isso? Quantas vezes? Um monte. A pessoa não está bem aqui, adianta ela ir para a China? Não. Adianta ir para o Japão? Não, porque está na palavra. Não adianta, ele tem que se preencher de Cristo. Uma pessoa começa a estar muito bem, daí a pouco o emprego não está bom. O carro é o melhor, mas o carro não está bom. Ele passeia todo fim de semana, mas é vazio. Ele precisa de um lugar mais longe ainda. Ele precisa de uma aventura, né? Aventura louca. Ele vai sair, viajar, não para a Argentina em passeio nas férias, mas ele vai, sabe fazer o quê? Ele vai pegar e vai construir um home, motorhome, porque ele precisa aventurar muito. Não satisfaz mais um descanso, ele precisa se preencher de outra forma. Ele não vai mais se contentar com um almoço simples, ele precisa de algo, porque o vazio está muito grande. Esse é um primeiro sinal que o espírito está morrendo. Primeiro sinal. E se você percebe em Deuteronômio mesmo, está falando um monte de detalhe que ele vai deixando despercebido, que vai acontecendo. A vida dele começa a ter problema de perdas, de falta, de vazio, de irritabilidade, de turbação. O que é turbação? A mente fica perturbada e ele não consegue se firmar. Vem ideias, né? Fala sobre depressão, na Deuteronômio 28 fala sobre depressão. Por que acontece isso? Porque ele não está escutando o Espírito Santo, né? Então, você conseguiu a imagem aí? Põe na tela. Deixa eu apagar a luz. Peraí. Dá uma olhadinha aí. Nós vamos falar uma coisa sobre o Espírito Santo. Vocês estão vendo, né? Sim ou não? Dá para ver, todo mundo viu? Você está vendo que essa pomba está carregando o esqueleto aonde? Na orla, nas vestes de Cristo, né? E uma coisa que eu quero falar com você sobre o Espírito Santo, pode ser que você tenha uma concepção sobre o Espírito Santo, não sei o que você aprendeu. Eu estou falando o que eu sinto, certo? Se eu estiver errado, o problema é meu, né? Mas acontece que é o que eu sinto, é o que eu ministro, eu sinto na minha vida isso. E o que eu vi, o que Deus me mostrou. Pode ser que não esteja literalmente na Bíblia como está, mas se você ler, você vai ver que é. Mas concorda que lá em Gênesis falou assim, que Deus soprou o Espírito no homem? Sim ou não? E que ele falou assim, que nós somos templo do
Espírito Santo? Sim. Estou errado ou não? Está certo? Está na Bíblia? Está na Bíblia. Ele falou que é só alguns ou todos? Todos. Mas existe uma coisa: ou você alimenta o Espírito Santo, que nós já falamos, ou tem uma passagem na Bíblia muito séria que fala assim: não extingais o Espírito que habita em ti. Quem lembra dessa passagem? Já lemos bastante sobre isso. Então, quando você extingue o Espírito Santo, você está matando ele. Você pode se alimentar muito. Sabe por que existe o jejum? Muita gente faz jejum. Jejum de sei lá o que, o outro não sei o que e tal. O jejum é para comparar, para mim, o que o Espírito sente sem alimentar de Deus. Se você fica sem comer, por isso que eu acho ridículo o cara que fala que faz jejum até meio-dia. Eu falo assim: você não fez jejum, você comeu meio-dia. Jejum para mim é quando o cara só vai comer meio-dia daqui 2 dias. Aí é jejum, né? Ou um dia, pelo menos de hoje para amanhã, né? Você começa de manhãzinha, passa o dia inteiro, a noite toda, no outro dia você vai almoçar. Aí eu acho que é um jejum, né? Agora, come meia-noite, o cara come, vai dormir e vai comer meio-dia. Jejuei. Então eu jejuo todo dia, né? Estou jejuando todo dia. Não, jejum é quando você sente fome, muita fome, não pouca fome, muita fome, desespero, passa mal, começa a ficar tonto. Quem já ficou tonto sem comer? Então, é quando é o início do jejum. Por quê? Ele demonstra como o teu espírito está. Ele demonstra a tua vontade, o espírito, a vontade que ele tem de Deus, e você não alimenta ele. Então, é para alimentar o espírito. Aí você começa a refletir. A fome serve para você pensar, né? E você leva a pensar o que é o espírito. Então, quando o espírito está acabando na tua vida, quando ele está mal, você não alimentou. Pensa bem, tem pessoa que nunca conheceu Cristo. Conheceu e ouviu falar. Conheceu sim. Ele foi numa igreja, já, e ouviu falar de Cristo, já uma vez. Só que ele, por religiosidade, até ele tem um respeito. Não, Cristo é filho de Deus e tal. Cristo é um cara importante, é um profeta, um Messias, mas não passa disso. E ele nunca se preocupou em alimentar o espírito. Então o que acontece na vida dele? Ele não tem o porquê da vida. Então o que vai dar certo na vida dele? Nada. O que vai dar satisfação para ele? Nada. A carne. Tem uma diferença muito grande. Uma pessoa que não conhece Cristo, não conhece o espírito, ele sempre precisa satisfazer a carne. Sempre. Porque ele não consegue satisfazer nunca. Então ele vai se alimentando na carne. Ele alimenta de prazer. Pode ver. Eu descobri que a igreja estava um pouquinho vazia, porque todo mundo precisava de emoção para valer. Cineminha, é um joguinho, é isso, aquilo, é necessário, precisamos. Aí começam os esportes radicais, daqui a pouco está num sistema que, adrenalina, isso quer dizer que o povo está fraco. Estou brincando não, estou falando sério. Pastor, você é chato, não gosta nem de esporte radical. Não, estou falando que se o cara precisa, ele está mal. Ele pode fazer por prazer, mas quando o cara precisa, tem algo errado. Tem algo errado. A carne está falando mais do que o espírito. E aí, quando o teu espírito começa a estar decaindo, ele começa a gemer com gemidos inexprimíveis. Por exemplo, essa cena, se tem as outras cenas aí, não, né? Tem algumas? Volta lá para no início lá. Ainda não entramos no assunto que eu quero. Ele me amou primeiro. O que acontece? Quando no início, quando uma pessoa começa a enxergar a dureza do coração, que está acontecendo na vida dele, ou às vezes não enxerga, esse é o pior problema. Ele vai andando no piloto automático, ele fica preocupado com o serviço, preocupado com a casa, preocupado com o carro, e vai andando.
Ele quer isso, quer aquilo, e vai andando. Só que o espírito está sem alimento. O coração dele começa a ficar pedra. E vai ficando, e vai ficando, e vai ficando. E o espírito começa a clamar com gemidos inexprimíveis. Pode voltar naquela cena, não esquenta isso. Não. Fica frio. Volta naquela lá que está tudo bem. Aquela pomba para mim significa o limite, quando já não resta mais forças para ninguém espiritual, quando a pessoa está morta espiritualmente, totalmente. Pensa bem, quem já passou por uma morte espiritual aqui? Levanta a mão. Você sabe muito bem o que é isso, quando só tem um cadáver no teu espírito, só tem um cadáver, e aí é hora que Deus dá o limite, sabe? Já ouviu falar no tal do fundo do poço, que o cara está em depressão, o cara está desesperado, o Espírito está falando: ô meu, acorda, que eu estou querendo algum alimento, eu vou morrer. Olha para Cristo, que Ele tem a saída, olha o caminho que não tem outro. E Ele começa a te impulsionar a se alimentar de alguma forma. Você reparou que uma pessoa, quando ela começa a estar mal, ela vai em tudo que é igreja do mundo. Ele vai em qualquer religião, porque ele precisa se preencher. Ele fala assim: eu preciso ir para uma igreja. Entra em qualquer igreja. Você sabe que quando eu estava buscando mesmo a Cristo, eu entrava em qualquer lugar que tinha placa de igreja, mesmo que tivesse vazio, para me orar, porque eu estava desesperado, achando que a igreja, o templo, é lá que tinha Cristo, e não era, né? Aí, começa aí. Sabe o que significa esse negócio aí? Quando o cara, ele se autoafirma poderoso. Eu sei o que está acontecendo, eu domino minha vida. Vai na segunda aí. Aí, ó, eu não estou lendo, não dá para ler. Que eu tenho feito nas minhas entrelinhas. Que eu tenho feito nas minhas entrelinhas. Mas na verdade esse carinha aí, ele era religioso, ele vinha na igreja. Se você ler a história dele, ele entende a história, ele era um frequentador da igreja, assim como nós. Por que nós estamos falando sobre avivamento, sobre o primeiro amor? Eu estou falando para pessoas que estão na igreja, eles são igreja. E o Espírito está clamando com gemidos inexprimíveis, porque o cara está morto dentro da igreja. Morto. Por que eu chamei o primeiro amor? Pensa bem, nós falamos já centenas de vezes como uma pessoa dentro da igreja de Cristo, não estou falando a igrejinha de Cristo em São Caetano, mas a igreja universal de Cristo, como que um cara pertencente ao corpo de Cristo, passando o mesmo sangue de Cristo pelas veias dele, como que o corpo, sendo o mesmo que a gente come na ceia, falando que é o mesmo corpo, que vai fazer parte do mesmo corpo, como que nós, que somos Cristo, nós somos Cristo. Quem fala que eu estou errado aí? Hein? Não é assim que nós temos que ser? Como que falando que nós somos Cristo, que nós fazemos parte, iguais a, idênticos a, sendo mais um, como que uma pessoa dessa consegue ter e não vigiar e não fazer nada para mudar sentimentos iguais ao Satanás? Conta para mim. Pensa bem, no ano passado, em 2 meses, escolhe 2 meses do ano passado. Eu já escolhi na minha mente. Escolheu aí? 2 meses. Quantas vezes você falou mal da igreja, do pastor, ou do teu irmão, ou da tua esposa, ou do teu marido, ou do teu colega, ou de alguma coisa? Fala para mim. Mais que 10, mais que 50, mais que 100. Por que isso? Porque nós somos carne. Nós somos carnais. E aí, quando nós percebemos que a carne está muito forte, ou não, né? Quando você não percebe, aí entra
uma coisa chamada, vai lá na pombinha, olha lá o coração como está ficando. Sabe o que é isso aí? Dentro da igreja. Crente velho. Não estou falando crente muito antigo, é crente velho, já ficou cadáver. Aí, começou a sair, toda a semente de morte começou a sair em volta dele. E está entrando. E essa semente começa a brotar e fazer uma prisão, porque o crente que ele não é convertido, crente que não é convertido é bom, né? Mas é isso aí. Ele vive dentro de uma prisão porque ele tem que viver uma segunda história, uma segunda personalidade. Ele é na igreja uma coisa, na rua é outra. Só que ele tem que ficar esperto, né? Eu lembro quando eu estava descendo a rua Rio Grande do Sul, lá em São Caetano, e eu estava com cigarro na mão, graças a Deus estava apagado. E estava subindo quem? Meu pastor. Aí eu peguei, pum. Tudo bem, mano? Tudo bem, ele. Pode, senhor. Eu falei, caramba, a mão direita. Aí eu não lembrava se estava aceso ou apagado o cigarro. Aí depois ele pegou a mão e fez assim. Ele tinha visto. Ele tinha visto. E eu estava me escondendo do quê? De mim? De Deus? Nada, não estava escondendo nada. Eu tinha a segunda personalidade. Dá mais trabalho. O meu gosto era do mundo. Pra você ter uma ideia, teve um encontro numa casa que tinha uma reunião na esquina da rua Cavor, lá em São Caetano, na casa de um amigo meu, chamado Cláudio, né? Milano. O esposo da Néia, ele morreu caindo de um sobrado, bateu a cabeça no chão e morreu. Você conhece, né? Alguns conhecem aqui. O som do meu carro era tão alto com a música do New Order. New Order, quem conhece New Order? Quem conhece é um cara que gosta do rock pesado. Que o culto estava tendo lá dentro. Ele saiu e chegou para mim, bateu na porta, eu não escutei, bateu de novo, eu estava com outra pessoa da igreja. Ele falou, dá para baixar um pouquinho que nós não estamos conseguindo ouvir lá dentro. Que nem os pancadão aí. Que nem os pancadão. Era pior um pouco. Mas eu era crente. Mas nenhum pastor chegou para mim e falou assim, ô picareta, você está no mundo, cara. Certo? E eu me iludia. Que nem esse camarada aí. Que ele estava iludido. Porque o meu gosto era carnal, era mundano. E eu não fazia nada para tirar esse gosto mundano aí. Porque para mim era normal, era comum. Porque eu não tinha alimentado nunca uma coisa chamada Espírito Santo. Vai passando aí. Vai passando. Vai naquele quadro lá. Esse. Quando o Robson passou esse quadrinho lá em casa, eu falei, caramba, tá aí. Essa cena eu entendi. Aquela passagem. Onde está na Bíblia aqueles gemidos inexprimíveis? Você sabe aí? Tem aí na... Dá para achar na Bíblia? Gemido, tem a Bíblia hábil aí? Você põe ferramentas, depois pesquisar, você pode colocar a palavra inexprimíveis, que ele vai achar aí. Que fala assim que o Espírito clama com gemidos inexprimíveis. Você já ouviu essa palavra, inexprimíveis? Hã? Tem até uma música. Ainda você quiser gemidos inexprimíveis. O Fabiano deve cantar, porque é do jeito dele, né? Inexprimíveis. Aí pode ser, aí não sei o que, né? Hã? Se eu não escuto ele, eu vou escutar você, Thiago. Como? Fala para ela assim. Tá. No sinal. Ó. Aí eu entendi uma coisa. Depois dessa época aí, aconteceu que acho que eu comecei a matar tanto o Espírito Santo que estava em mim, pelo mundo. Eu comecei a matar tanto que eu comecei a estar desesperado para preencher. Então era música, então era roupa, então era não sei o que, então era não sei o que lá, era isso, era aquilo, e nada preenchia. E aí o Espírito começou a clamar, Eliezer, tem algo errado, vai para Cristo. E eu tinha um conceito religioso, então ir para Cristo era frequentar a igreja.
Eu acho que a maioria sim, né? Ou já foi. Ir para Cristo queria dizer assim, eu vou para a igreja. Então eu ia lá na igreja e escutava o pastor falar. Aí entrava por aqui e saía por onde? Saía por aqui mesmo, que nem entrava direito, né? Aí, o que mais aconteceu na minha vida, estou falando porque foi o processo que eu passei, talvez você pode passar pelo mesmo, mas você pode também abreviar esse processo. Como você pode abreviar? Entendendo isso, tentando sentir, é isso que a gente tem que passar. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos, escuta isso, não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando de coração eu cheguei e falei o seguinte: o que eu tenho que fazer, Senhor? Aí o Espírito começou a agir, porque eu não estava mais buscando uma solução no homem, eu estava querendo o que Deus me mostrasse alguma coisa, porque eu estava dentro da igreja, mas não conhecia Cristo. Eu não entendia Cristo. Não entendia. Cristo veio para morrer por mim. Eu falei assim, coitado do cara, né? O que ele pensa? Por que ele morreu por mim? Eu não entendia. Ele morreu por mim, mas por quê? Né? Como que ele pagou meus pecados? Ninguém paga nada dos outros. Já morreu. Ele morreu por todos os pecados do mundo. Eu falei, morreu? Eu não entendo isso. Eu não entendia, não entrava na minha cabeça. E eu com certeza sei que aqui dentro tem um monte de gente que não entendeu essa matemática ainda. Não entendeu o lance da cruz. Não entendeu a troca de identidade. E na Bíblia explica bonitinho. Só que na minha visão, eu não consegui enxergar isso. Porque eu não entendia sobre a troca da identidade, que eu tinha que morrer de verdade. E aí, nós temos uma coisa, e essa palavra não extingais do Espírito Santo é muito séria, porque é o que está acontecendo dentro de todas as igrejas, de um jeito ou de outro. Quando começa a palavra começar a distorcer um pouquinho, para tirar o foco principal, que é santidade, que é o único jeito de ver a Deus, né? Na Bíblia fala assim, o que ele pede é santificação, porque se não houver isso, ninguém verá a Deus, não é isso? Sem santificação, ninguém. O que é ninguém? Então o foco da igreja não é santificação? O que é santificação? Virar um santinho, você não pode rir, porque santo não ri, não sei se você sabe. Santo não pode rir, né? Eu tenho que ficar quietinho, né? Quando você vai falar com a pessoa ali, fala, filho, qual a imagem que a gente tem de santo, né? Um velhinho lá que dá bênção no cara, sei lá, né? Faz um passo qualquer, sei lá. E é tão simples o nome, sabe por que atrapalha o crente? Tradução das palavras. A palavra santo não quer dizer que uma pessoa tem um espírito diferente do outro, não. Ele se separou. Ele se separou do mundo, separado, aquele que não é mais igual, aquele que se separou do mundo. E ele é santo. E se você não é santo, você não vai ver Deus. Que interessante isso, né? É absurdo. Agora, fala para mim. Aí você chega para o camarada e fala assim, na igreja, Fabião, você é santo? Apagou até o telão, não é culpa tua não. Apagou até o telão. Você acha que não? Olha só. Se você não é santo, você não vai ver Deus, cara. Você estava indo para o inferno. Concorda comigo? A igreja de Cristo, a gente vê os profetas naquele tempo lá, né? E a gente fala assim, nossa, os caras eram demais, né? Mas tinha que ser igual, né? Não, você não tem que se abster da tua vida. Você pode continuar trabalhando, viver a tua vida normal, mas ser santo.
separado do mundo. Muita gente vem falar comigo, pastor, está difícil de ser santo. Porque ele é. Porque ele está sendo. Por quê? Ele não quer se envolver com o mundo. Pensa bem, essa adolescência, olha a dificuldade que ele está passando de ser santo. O mundo já foi no maligno, já está tomado. Ele está envolvido com o maligno. Hoje em dia, é que eu falo na igreja várias vezes, quando a gente, na nossa turma, na década de 70, por exemplo, 60, 70 na escola, quando existia uma menina que não era virgem na escola, todo mundo sabia. Hoje, se tem uma, todo mundo está sabendo. Fala assim, ó, menina, como que essa louca consegue ser virgem? E esse menino está falando de casar virgem, é louco. Meus filhos eram zoados na escola. E não era pouco, não, muitos. Por quê? Porque o padrão está difícil, né? Agora, quando você fala santo, eu não sou santo, ninguém é santo. Mentira. Mentira. Nós sempre temos que buscar a nossa santidade. Mas vem pastor de novo. Não, é assim mesmo. Você pode ser normal, um cidadão normal, não neurótico, religioso. Não, você pode ser separado do mundo. O mundo, os sentimentos do mundo, as coisas do mundo não podem te influenciar, porque senão você não vai ver Deus. Sabe qual é a ilusão do povo? A religião ficou tão banal que ele fala assim que qualquer pessoa que bagunça bastante, depois pede perdão, Deus é bom, Ele vai perdoar e você se torna santo. É assim que está na Bíblia? Não. Na Bíblia fala que aquele que peca consciente, se você ler Hebreu, você fica assustado. Tem muita gente aqui que peca consciente. E aí, sabe o que acontece com essas pessoas? Né? Não resta para ela mais nada a não ser uma expectação do juízo. O que é isso? Você fala, meu Deus, eu vou ser julgado. Vai chegar a hora, está chegando, cada dia é hora do julgamento, é hora do julgamento, é hora do julgamento. E depende muito, eu não sei qual o conceito, espero que, sabe o que escuta com atenção que eu vou falar. Na Bíblia tem um verso que me assusta muito, que a turma de Sodoma e Gomorra vai ter muito mais misericórdia do que nós. Por quê? Porque nós temos tudo, nós temos conhecimento, nós temos plena convicção da palavra, nós sabemos o que é certo e errado. Quando você vai pecar, você sabe que você vai pecar, não é? E aí, ninguém pode nos defender. Está entendendo? Sim ou não? Aí vamos lá. Aí tem uma outra passagem para aliviar o peso de vocês um pouquinho. Está pesado, né? Mas vou aliviar um pouquinho. Fala assim: mas se alguém pecar, você tem um advogado que chama Jesus Cristo, né? E eu entendi assim, quando eu falei que Deus, Ele se vestiu de carne, Ele colocou uma roupa carnal. Quem lembra disso aí? Falei no domingo. Ele desceu, falou assim: eu vou me tornar um humano para mostrar para esse povo que ele pode vencer. Aí ele se colocou uma veste de carne, veio, é a mesma pessoa, Deus e Jesus, porque ele se tornou carne, entrou no mundo, viveu as nossas dores e sentiu as dores do humano. E ele ainda pode falar assim: ele tinha ignorância, ou ele tinha tal genética, ou aconteceu tal coisa, não sei como é que vai ser a defesa, é coisa espiritual, espero que seja, porque senão que uma roça. E eu sei como vai ser, que ele vai defender de alguma forma. Ele é um bom advogado, melhor que o Wanda, melhor que todos que estão aqui, que o Gu, né? Melhor que Dona Terezinha, melhor que o Nando, melhor que o Juarez. Graças a Deus é melhor que todo mundo, graças a Deus.
Agora, que defesa que ele vai usar, eu não sei. Mas ele tem um problema. Ele não pode mentir. Você está entendendo? Sim ou não? Ele não pode mentir. Você sabe que a maioria dos advogados, né, Wanda? Né, Gu? Ele dá um jeitinho. Não, a maioria. Não estou falando de você, né, Juarez? Cadê o Juarez? Né? A maioria dos advogados usa de um jeitinho. Ele vai fazer você falar uma versão da verdade, né? Não é assim que funciona? Ó, você fez essa presepada, mas você tem que falar dessa forma, né? O advogado, quando foi me defender, né? Tive muito empregado, então tive uma de reclamação trabalhista. Ganhei todas, por incrível que pareça. Ganhei todas. Aí o advogado chegava e falava assim: ó, você vai ter que falar isso. Eu falo assim: mas não foi, filho. Foi desse jeito. Mas e se perdeu? Fala que foi desse jeito. Nunca perdi uma causa. Nunca perdeu. Incrível. Eu não conheço nenhuma empresa que ganhou todas as causas trabalhistas, sabe? Nem eu. Eu ganhei todas, né? Só por misericórdia. Entenda. Quando o teu espírito está assim, desse jeito morto, ele começa a clamar com gemidos inexprimíveis. Sabe o que é isso? É quando ele fala para você assim: tua carne vai morrer. Você vai morrer. Você vai morrer. Você vai morrer. Aí, quando ele clama por gemidos inexprimíveis, ele carrega. Lembra aquela Mateus 15, se não me engano? Fala da mulher que cananeia. E perto dali está falando sobre a mulher do fluxo de sangue. Quem lembra da mulher do fluxo de sangue? Que o Robson até falou. E ela falou assim: eu tenho como certeza que se eu tocar na borda da roupa de Jesus, eu vou ser curada. Não é assim? E eu considero que o ser humano, quando ele está clamando com o Espírito, ele não consegue ficar mais de pé. Ele está largado no chão. E aí o Espírito levanta a sua mão para quando passar o mestre, ele só encosta assim. Ele não consegue levantar a mão. Ele só encosta assim. Puf. E aí aquela força dá um negócio assim, né? Mas entenda, se você conseguir, e nós queríamos falar bem sobre o avivamento com vocês, se vocês conseguirem pegar o Espírito e começar a alimentar ele, não como um espírito que vai para o hospital, que você dá soro, você dá remedinho, você não adianta você tirar ele do hospital, que é uma igreja, uma administração, uma ajuda, um aconselhamento, algumas coisas assim, e simplesmente acabou. O espírito precisa ser alimentado mais do que o corpo. Entenda isso. Deus, ele não falou assim, ó, você vai trabalhar 6 dias e um dia vai ser especial para você comer muito. Falou? Não. Ele não falou assim, você tem que se preocupar muito em se alimentar bastante, porque senão você vai ficar magro. Ele falou isso? Mas ele falou assim, você vai trabalhar 6 dias, mas no 7º é o meu dia. Você precisa se alimentar. Eu acho ridículo. Ridículo. E essa igreja vai ter que mudar muito. Porque é o seguinte, se você começar a marcar compromisso no domingo, um dia de alimentação, e sua mente não vier pronta para se alimentar, vier com ar de obrigação dentro da igreja, que aí não se alimenta, é que nem você, uma criança que não gosta de comer, aí a mãe começa a dar comida, né? E aí ele pega e gospe, joga fora, faz não sei o que, suja toda a roupa, a comida está tudo lá, mas não está dentro.
Eu considero uma pessoa que vai na igreja e não com a vontade de se alimentar, é isso aí. Aí gera anemia grave. Eu acho ridículo uma pessoa que vai visitar amigo no domingo, recebe amigo em casa no domingo, marca um compromisso no domingo, compromisso carnal. Sabe o que é isso? O teu espírito já morreu, ou está quase morrendo, porque você não quer mais se alimentar. É ridículo um camarada que fala que é servo do Senhor Altíssimo, domingo ele chegar, eu acho que vai chover, é melhor a gente não ir, e ainda convida a família para fazer a presepada geral. Sabe o que é isso? Morte espiritual, morte. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ó, quão bom que os irmãos vivam em união, é como um óleo precioso que desce da barba de Arão, né? Aquele fez até uma caneca e uma camiseta para mim, da barba de Arão, do óleo precioso. Sabe o que é aquilo? Comunhão, amor, né? Eu clamo a vocês para um avivamento. Avivamento. Olha aqui. Deixa eu abrir aqui, um instante só. Verbo hebraico I. É I. H-I-H. Isso quer dizer avivamento, avivar. O que está vendo aqui? Calma. Manter vivo, preservar. Porém, avivar não significa somente preservar ou manter vivo, mas também purificar, corrigir e livrar do mal. Entenda? Esta é uma consequência natural em toda vez que Deus aviva. O que é isso então? Ó, deixa eu ampliar aqui que é tão mal. Então você vai observar, né? Ó, entenda o que eu quero falar. Eu falei, talvez você não notou o que eu falei. Eu tenho certeza que Deus me colocou como pastor porque Ele notou que eu precisava ser salvo, certo? Como colocou o Edson como professor de EBD, sabe? Por quê? Eu falo com o Edson assim porque a gente conversa sobre isso. O Edson começou a estudar para dar aula na escola dominical. Ele se converteu, não é verdade? Porque ele se alimentou, ele entendeu o Evangelho. Estou falando dele, tem várias pessoas assim. Mas ele começou a se envolver na palavra, e aí tem uma coisa: conhecereis a verdade e a verdade vos. E ele começa a ficar desesperado para a santificação, porque ele sabe que quem não se santificar não verá Deus. Aí, como eu tinha uma sede tão grande do Evangelho, começou um monte de gente a me seguir, mas eu estava perdido também. Aí ele falou assim: você tem que falar para eles. Aí eu falei para a pastora assim, e o pastor, o casal que me ungiu, o pastor, falou assim: filho, eu não sou pastor. Ele falou assim: seu trouxa, tem um monte de gente te ouvindo. Eu falei: mas eu não sou pastor. Ele falou: você é pastor, alimenta o teu povo. Eu falei: por quê? Se vira, segue o teu chamado. Aí eu comecei a estudar sobre libertação, que é o que eu estava querendo. Aí eu entendi libertação. Então, na verdade, não é porque eu sou pastor, eu sou acima de vocês. Não, eu tive a vontade de me libertar, eu tive a necessidade de passar para alguém, assim como Edson. Então, quando você se colocar numa posição de uma pessoa que necessita estar preparado, por exemplo, que dia que vai ser o arrebatamento, Fábio? Não? Pergunta para um judeu isso. Sabe o que ele fala? Hã? Que dia vai ser o Messias vai chegar? Agora.
Que dia que o Messias vai chegar? Hoje. O judeu verdadeiro. Por quê? Ele precisa estar pronto. Lembra? Como é que foi a saída? O Ricardo estava falando comigo. Cadê o Ricardo? Está por aí. O Ricardo estava falando comigo sobre quando a pessoa ia sair do Egito, como é que tinha que fazer? Comer de pé, pronto, vestido, com um cajado na mão, comer rapidamente, porque era qualquer hora. Não era isso? Quando Moisés falou, coma apressadamente, quer dizer, se alimenta rápido. Ele está falando o quê? Espiritualmente, filho. Você vai sair do cativeiro. Se alimenta rápido. Esteja pronto, vestido, armado, porque você vai precisar da comida. Eu falo com várias pessoas, eu vou falar uma sinceridade. Se eu pedir para você levantar a mão, quem lê a Bíblia 2 vezes por semana, difícil ter todo mundo. Muito raro. Se tiver 10 é muito. Quem lê a Bíblia 1 vez por semana? Uns 4. Quem lê a Bíblia todo dia? Estou ficando satisfeito. Eu pensei que não ia abrir nenhum. Tá legal. Hã? Tá legal. É legal quando você lê sem religiosidade, sem misticismo, porque é um negócio para você, para a tua alma. Você vai alimentar, você vai saber da tua vida lá dentro. Quando que uma pessoa consegue se libertar, sendo que ele está 24 horas por dia envolvido no mundo, com serviço, com a família problemática, e aí domingo ele vai para a igreja, aí, quer dizer, às vezes vai para a igreja, aí ele chega lá na igreja e escuta o pastor falando de pecado, aí ele fala assim, o pastor só fala disso, há 12 anos que eu falo sobre isso, só falo sobre pecado, para que eu vou lá? Né? Só vou levar pancada, para que eu vou lá ouvir, se eu já sei que eu estou no pecado? É para sair. Quando a gente faz apelo, para que é? Para a pessoa decidir a saída. O que é pecado? Tudo que vai te fazer mal. E o avivamento é quando você dá uma chance para o teu espírito ser alimentado. Quer ver? Tem mais uma passagem aqui. Salmo 32. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todos os dias, porque a tua mão, escuta, pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Que isso? Vou ler de novo. Enquanto calei os meus pecados, enquanto você não se mexeu para modificação, enquanto você não se mexeu para sair da tua situação de pecado, sabe o que vai acontecer com você? Sequidão, dor nos ossos, sequidão. Por quê? Porque o pecado corrói, né? Está aqui, ó. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram meus ossos. Eu já falei várias vezes. Quem tem osteoporose, conhece isso não? Qual outra doença que dá nos ossos? Osteoporose e artrite, artrose e essas coisinhas todas aí. Sabe o que chama isso? Amargura da alma. Sabe o que é isso? Murmuração, ranzinho, revanchismo, pessoa que odeia, pessoa que carrega o outro 24 horas por dia no cangote. Quem carrega o outro 24 horas? Quem odeia, quem tem inimizade, ele carrega a outra pessoa. Reparou que a pessoa é mais pesada? A pessoa que tem ódio natural, ela é mais pesada, porque ela sempre anda assim, está levando o peso de 2 pessoas. Não lê mais. Salmo 53, 10, 11.
Não, tem outro aqui. Salmo 32, desculpa. Salmo 32, 5, 6. Fala assim, ó. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Escuta isso. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Você sabe por que Davi era o segundo coração de Deus? Olha o que ele falou: confessei o meu pecado e ele me perdoou, né? Mas no tempo de Davi não tinha que sacrificar para ser perdoado? Ele não falou do sacrifício, falou? Hã? Você entendeu porque ele entendeu Deus? Hã? Ele não era igual. Ele já tinha entendido lá atrás. Então ele não sacrificava. Quer dizer, pode ser que até ele fazia as obrigações de sacrificar, mas ele atribuiu o perdão do confessar. Naquele tempo não tinha isso aí não, povo. Você pode ver isso. Ele tinha que sacrificar. Vai lá para o sacerdote, paga um bezerrinho lá, você pecou, faz uma ladainha toda lá, paga uma grana, e aí você vai ser perdoado. Não era assim que funcionava? E Davi fala o quê? E ele não queria. Peraí, o que é? E ele não fugia da consequência. Ele aceitava a consequência e passava por aquilo, mesmo tendo o pecado dele perdoado. Ele passava junto com aquilo. Vocês estão entendendo? E Davi foi um camarada que entendeu que não era sacrificar, ele tinha que se arrepender. O que é se arrepender? Não fazer. Avivamento é quando você começa a enxergar o pecado. Avivamento é quando o espírito teu está numa situação que quando você vai pecar, o espírito fala assim: não, não, isso vai te levar à morte, isso vai te levar à morte. Avivamento é quando o teu Espírito Santo está conversando com você. Avivamento não é cair línguas e todo mundo sair sapateando e começar uma roda de fogo aqui, subir um chaminé aqui e as nossas orações vão ser queimadas em alto clamor e não sei o que tem. Isso não se chama avivamento, se chama obrigação. Obrigação ou alegria de estar no meio do Senhor, né? Queima o negócio e vai. Tem dia que se fala língua, tem dia que não fala, tem dia que faz, não importa. Tem o mover? Tem, pode fazer o que você quiser. Mas só que o avivamento vem quando o Espírito Santo fala assim: filhão, o teu caminho está errado, ou o teu caminho está certo, tem paz, né? Está tudo certo. Isso aí chama-se avivamento. O que é isso? O teu espírito está vivo, está perfeito, está andando, está dando tudo certo. Vamos ler mais um aqui, vai. Estou acabando, viu, povo? Não vou alongar, não. O Salmo 153, 10 e 11 fala assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Vivifica-me, Senhor. Ó a palavra, vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira da tribulação a minha alma. Salmo 119, 20, fala assim: consumida está minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. Será que você tem a alma ardendo por ser julgado por Deus? Loucura, né? Já pensou? Eu quero saber o que Deus acha de mim. Você já tentou falar isso? Ou você sabe que você é mal julgado? Você já ficou ansioso de saber assim: o que será que Deus pensa de mim? Olha como está na Bíblia: sonda-me o coração, né? Vê se há em mim algum caminho mal. Você não está pedindo para Deus julgar você? Ai, sonda-me, Deus,
conhece o meu coração, prova-me os teus caminhos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Quantas vezes você fala assim, só da vida pelo caminho? Não cantou um louvor, não? Quantas vezes? Olha o que você está falando para Deus assim, Senhor, me julga logo, vai. Pá! Aí ele aperta o botão que nem do torta na cara. Pé! Entenda, povo. Nós vamos fazer uma coisa importante. Eu vou tentar na minha vida. Vai quem quer. A igreja vai ser dirigida nesse propósito. Povo, analise, pois, o homem a si mesmo. Analise, pois, o homem a si mesmo. Como está o teu dia a dia? Como está o teu humor? Como está o sistema nervoso? Como está o teu julgamento? O que você está julgando? O que você está oprimindo a esposa? O que você está oprimindo o marido? O que você está oprimindo os filhos? O que você está fazendo isso, aquilo? Então, a opressão dos filhos que a gente fala é por um jugo que ele não pode suportar, não deixando ele no pecado, não. Quando o filho está entrando no pecado, você pode descer a mão na orelha mesmo, está tudo certo. Mas a opressão é outra coisa, é tirar a paz dele, né? Não como um sacerdote, mas como uma coisa carnal. Pensa, povo de Deus, o que você está fazendo pertencendo ao corpo de Cristo? Analisa, pois, o homem a si mesmo. O que você está fazendo sendo o corpo de Cristo? Por acaso as coisas do Satanás estão entrando na tua casa porque você acha que não tem problema? A legalidade está lá dentro? Ah, mas não tem problema. Se você não lembra, tem no vídeo lá no canal Eliezer Liron no YouTube, uma palavra de 1900 bolinha, não é de 37, mas deve ser de uns 3, 4 anos atrás. O que tem? O que tem eu não estou falando nada, mas eu estou vendo muita criança da igreja com as roupinhas do super-herói da vida, das princesinhas, da Barbie da vida, das coisas assim, está indo. Daí uns anos vai chegar uma manhã, estou com um problema com a minha filha, está com as pombageiras, tudo entalada, não consegue casar, né? Quantas Barbies você tem em casa? 80. Então. Por quê? Sei. Você já sabia, eu falei lá, não basta, você não quis acreditar. Ai, pastor, eu caí. Caiu? Por que você caiu? Ah, não aguentei, pastor, tem um probleminha sério, né? Eu falo, tá. Quantas pombas você carrega na tua mão, no teu olhar, no teu cabelo, nessas coisas aí? E aí? Avivamento é quando você não tem parte com o mundo, ele não faz falta para você, e você não vai ensinar teus filhos a estar envolvidos no mundo. Avivamento é você se retirar do mundo, não faz falta nada do mundo, está entendendo? Pecado é tudo que vai fazer mal lá na frente. Quando entra o espírito de violência na criança, por quê? Porque ela entrou num processo de assistir todos os super-heróis do mundo que são violentos. Olha o que acontece. Tem ímpio que vocês conhecem, talvez não vocês, mas tem parente de pessoas aqui que são ímpias, nunca foram na igreja. Proíbe o filho de assistir televisão. Proíbe o filho de assistir televisão. Por quê? Porque ele é mais santo que você. Às vezes. Ah não, super-herói não tem problema nenhum. Eu também assisti, mas você também fez um monte de preservado. Eu assisti tanto super-herói que eu amarrava os outros no poste. Meu presente de aniversário preferido era um rolinho de corda, daquelas assim de 10 milímetros. Eu amarrava os carinha no poste, e no meu tempo não tinha muita gente, nem muitas casas na rua. Eu amarrava 10 da noite e ia embora. E amarrava a boca também para ele não gritar. Aí a mãe saía desesperada procurando o filho, porque ele não chegava, e encontrava o filho amarrado no poste.
Aí depois eu recebi a visita da família. E depois sentia o couro da minha mãe. Mas sabe por quê? Eu assistia, no meu tempo era James West, era Batman, Super-Homem, era a mesma coisa. Entrou em crime, espírito de violência. Eu fiz um negócio chamado judô. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu comigo? Primeira coisa, saí batendo em todo mundo. Porque eu podia, eu tinha feito judô. Né? Eu sabia me defender. Já que eu sabia me defender, eu ia arranjar encrenca. Né? O espírito de violência foi colocado dentro de mim. Sabe por onde? Televisão. Poxa, mas foi na década de 60, foi em 1964, 65. Sabe o que tinha? Luta livre, Ted Boy Marino. Ou Máscara, Fantasma. Tinha essas coisas. Eram os nossos heróis. O que era? Lutador. Marmelada total, mas que... Né? Aí a pessoa fala assim, não tem problema nenhum. Sabe a pessoa que fala o que tem? Essa pessoa que fala o que tem, o espírito está morto, morrendo às vezes, ou morto totalmente. Se entrar na tua boca a palavra o que tem, e você sabe que tem algum problema, tem algum demônio influenciando, você já sabe que você tem um problema. Não tem mais nada que presta. No mundo não tem nada para você, entenda isso. No mundo, nós somos uma igreja liberal, pastor. Liberal, caramba. Você pode ser liberal para viver tua vida como você quer, tua roupa, tuas coisas, mas pecado aqui não, meu filho. E você não vai ensinar teu filho a pecar. Você pode ser liberal para as coisas que não tem problema nenhum, mas pecado não, filho. E o teu ensinamento para os teus filhos também, não estou falando só filhos, mas você, atualmente, do que tem, chama-se pecado. E sem santidade ninguém verá o quê? Certo? Avivamento, povo, é você querer alimentar teu espírito. Eu queria que você alimentasse teu espírito todo dia. Não é eu pondo comida na tua boca. Eu posso morrer amanhã. Eu garanto que se eu morrer amanhã, com certeza a igreja não vai ser a mesma, porque ela vai pegar a personalidade de uma outra pessoa qualquer. Se o Ricardo assumir a igreja, ou o Fábio assumir a igreja, ou o Edson assumir a igreja, ou Éder, ou a Daniel, ou então Lucas, eu não sei quem vai assumir a igreja no dia que eu for embora. Com certeza ela vai perder o foco. Não, talvez não o foco do pecado, mas vai perder um pouco a personalidade, vai ter a personalidade da outra pessoa. Você sabe por que eu sou desesperado para tirar o povo do pecado? Porque eu fui o maior pecador da igreja. E eu sei o que é do outro lado. Eu sei as consequências. Eu falei muitos anos o que tem. Né? Eu vivi tudo que você acha que eu não vivi, que você fala, pastor, está mentindo, eu provo. Fala qualquer situação que eu já falei no púlpito, e até as que eu não falei, alguns eu falei em particular. Você fala assim, o pastor não fez isso. Fez. Sabe por que ele permitiu que eu fizesse? Para quando você falar assim, pastor, isso não é problema, eu falo, quer saber a consequência? Vem cá, filho. Eu acho que eu cometi o pecado de todo mundo aqui, junto eu acho que eu cometi. E mais um pouco, talvez. Né? A turma que me conhece há muito mais tempo sabe de uma ala da minha vida, da parte externa. Mas do resto eles não sabem não. Quem me conhece de mais longa data, sabe que eu era meio problemático, né, Raquelzinha? Ela fez assim. Né? A Raquelzinha nasceu quase dentro de casa, vai? Foi criada com meus filhos. Eu era problema dentro da igreja. Eu era o tranqueira dentro da igreja. Eu era tranqueira dentro da família. Eu era tranqueira na rua. Era tranqueira em todo lugar. Estou falando da parte boa. Isso aí tranqueira é quando é relacionamento. A parte ruim
Não vamos comentar. Porque a turma acha assim, não aconteceu. Eu fui preso por estelionato, por falsificação. Eu tinha uma habilidade de falsificar tudo. Até hoje, se me dá um documento, eu faço tua assinatura, copio um documento, faço RG, faço qualquer coisa que eu quiser, né? Eu tenho habilidade, ué. Fazer o quê? Fui preso por isso. Você não acredita? Tenho prova. Fui preso em 1978. Sério. Que horror. Falsificava carnê do INPS para receber a aposentadoria. Sabia? Porque na época não tinha computador, né? Então você ia com o carnezinho, aí ia lá, o cara passava no chancela lá e me dava dinheiro e eu pegava o dinheiro e ia embora. Só que não era eu. Tinha os caras que faziam. Né? O que mais você quer? Droga? Usei muito. Qual? Todas. E mais um pouco. Por quê? Porque eu acho que Deus falou assim, esse cara, eu conheço ele vai vencer. Então, deixa ele pisar para quando um drogado chegar para ele e falar assim, eu não consigo vencer. Eu falo, consegue ser, seu picareta? Consegue que eu venci. Eu não vou falar mais sobre um monte de coisinha, porque não importa hoje não. Por isso que aí eu me esperei em Cristo, porque Ele passou por tudo. Talvez Ele não usou droga, né? O máximo que Ele tomava era um vinagre para passar dor, acho, né? Pelo que dá para entender. Não é isso? Ele tomava não é fácil. Porque Ele não bebia, não gostava, não sei lá, né? Mas olha só, Ele passou por todas as situações e venceu. E depois eu entendi isso pela minha vida também de algumas coisas. Eu não venci muita coisa na época, estou tentando vencer tudo, mas na época eu não tinha vencido. E eu entendi que todo mundo pode vencer. Por isso que quando a pessoa fala que não consegue vencer, eu tenho até um revertério, que ele consegue. Doença, depressão, dor, né? Esse sintoma, pedir para Deus, sintoma de depressão, já falei isso na igreja, para saber o que a pessoa sente, para saber o buraco que ele tem. Eu tive e eu sei como sair. Então, poxa, se eu sei que é possível, sabe por que eu consegui sair? Porque eu me alimentei. Eu tinha uma sede incrível do Espírito Santo. Eu queria viver isso. Então eu sei que pode. Se você é um crente que simplesmente vai na igreja, eu acho que você está morrendo. Se você é uma pessoa que simplesmente quer frequentar uma igreja, ter um cargo na igreja, fazer alguma coisa na igreja, ser notado na igreja, você está indo para o inferno. Se você é uma pessoa que simplesmente vai na igreja, mas não se aprofunda em entender o Evangelho, você está morrendo. O Evangelho não foi feito para a gente ir e vir na igreja. O Evangelho é feito para te mostrar um caminho e você andar nesse caminho, entendendo, pelo entendimento, não pela emoção. Eu quero que você entenda bem isso. O culto que Deus pede é um culto racional, que você entenda o Evangelho. Como que você entende o Evangelho se você não pesquisa, você não se afunda, você não vive? Vou cantar de novo uma musiquinha, não precisa de instrumento não, mas para você saber a letra, assim, ó. Se eu fosse contar o que de alguém ouvi, muitas vezes, talvez, né? Poderia um detalhe esquecer, pois quando se conta algo que não se viu, muita gente não vai crer. Concorda comigo? Vocês entenderam ou não? Mas o que sentir com o toque da fé é diferente. Então, eu conheço muita família de pastor, muitos pastores, muito membro da igreja que não viveram salvação ainda. Não viveram. Então eles contam aquilo que eles ouviram. Experiência dos outros. Experiência de amigos. Experiência do pastor. Experiência do Zé, do João. Sabe o que é isso? Grande multidão.
Grande multidão. Grande multidão. Jesus pregava para a multidão, para os 70, para os 12, para os 3. Multidão. Multidão. Ia lá, ouvia e ia embora. Ia lá, ouvia e ia embora. Multidão. 70. Começou a trabalhar. Os caras que dá estudo, né, Diego? Dá estudo. Você não está crescendo espiritualmente? Dando estudo? Quanto você já mudou? Bastante. Porque ele foi obrigado a dar o estudo. Verdade, não é brincadeira. Ele começou a viver, porque sabe o que acontece? Ele pregava alguma coisa lá, ele fala, ih, caramba, estou pisando no tomate nessa área. Aí ele entendeu, porque ele começou a viver, ele não conseguiu cair mais, e ele começa a mudar. Está entendendo isso? Agora, aqui ó, você está olhando para pessoas que às vezes ele não quer se envolver no Evangelho. Por que ele não quer se envolver? Porque ele acha que dá trabalho, cansa e não dá retorno, né? Aí voltamos na palavra do Edson que ele falou domingo passado. Aquele que faz a obra querendo algum retorno, esse não pertence a Cristo. Aquele que faz a obra querendo um elogio, não serve para a obra. Aquele que faz a obra querendo um retorno de honra, não vai para o céu. Aquele que faz a obra querendo ser poupado do cansaço físico, né? Pelo contrário, vai se lascar mesmo. Quem, ó, a pirâmide é invertida. Você quer ser mestre? Você vai embaixo da pirâmide. Você tem que sustentar todo mundo que está em cima, carregar todo mundo nas costas. Vai trabalhar dobrado, né, Diego? Vai ter que se preocupar com aquela pessoa. Você já não está se preocupando com a pessoa que você está dando curso? Aquele lá está fraco. Eu preciso falar alguma coisa para ele, não é assim? É assim o pastor. Quando a gente sente alguma coisa da pessoa, a gente fala assim, e começa a abrir a palavra para falar para uma pessoa que ela está fraca, ela precisa ouvir aquilo. Mas ela talvez está com uma anemia tão profunda que a palavra não entra mais. Você pode falar do pecado dela assim, grande. O que vocês estão falando aí? Tipo assim, não entra mais. Pensa bem, o que está passando na tua mente agora? Você está com o saco cheio de me ouvir? Teu espírito está morrendo. Está entendendo? Você está julgando? Teu espírito está morrendo. Aí começa a tristeza, o buraco, o preenchimento, não tem mais. Você já fez tudo. Você começa a falar que é crise da idade. É crise dos 40, crise dos 50, crise dos 60, crise dos 35, crise não sei do que, dos 30. É hormonal. É alguma coisa. Eu preciso. É que nem mulher na TPM, precisa de chocolate. É nada, aquela gosta de chocolate. Boa. Toda pessoa precisa de Cristo, senão ela é vazia. Toda pessoa, o que é? Repete comigo, toda pessoa precisa de Cristo. Eu duvido que existe uma pessoa que vai ser preenchida sem Cristo. Tem uma frase, frase desses monges aí. As frases que eu li de um monge eu achei muito impressionante. Monge é aquele cara que vai para o meio do mato, fica separado lá, numa caverna, ou num palácio, ou num, sei lá, num convento, e ele fica lá no convento. Sabe o que ele escreveu? Ninguém nunca se completa. Ele não se completa. Tem uma frase assim que tem na Bíblia. Escuta. Seja a paz de Cristo o árbitro do coração. Ele é o príncipe da paz. Não existe uma pessoa que enquanto não tiver completa com Cristo,
ele não tem paz. Ele nunca vai ter paz. Nunca. O que é nunca? Nunca. Eu convido vocês para um avivamento. O avivamento nós vamos orar, vai cair fogo do céu, é isso? Hã? Vai começar o reteté, é isso? Nós vamos começar a falar 7 línguas. Nós vamos chorar muito. Vai todo mundo cair na unção. Se isso fosse avivamento, as igrejas pentecostais estariam santas. Ou a igreja toda, aqui também se fala línguas. Aqui faz um monte de coisa. Mas acontece que isso não leva a Deus. Mas avivamento é quando você quer se chegar perto de Deus. O que é o primeiro amor? Pensa bem, eu vou contar uma história. Eu sou rápido, já agora eu vou acabar. Eu conheci a Célia numa procissão da igreja católica, que eu estava enfeitando a rua junto com ela, lógico, com serragem colorida, com pó de café. Quem já fez isso na vida aí? Já fez? Eu também fiz, junto com a Célia, porque eu não achava mal nenhum. Eu estava lá e a Célia estava lá e tal, e eu estava começando a conversar com ela, dia 25 de maio de 1977. Era sexta-feira, né? É sexta-feira santa, é isso? Quinta-feira. E aconteceu que eu tocava uma flauta transversal igual do Juarez, só que era de plástico. Eu usava macacão, e eu pus a flauta aqui do lado assim, né? E como eu sentei no chão para conversar com ela, ela usava uma bolsa de couro assim, que virava assim, aquelas da década de 70. Aí eu peguei a bolsa assim dela e falei assim: guarda a minha flauta com você. Desmontei ela, pus lá, né? E aí eu deixei ela na porta da casa dela, né? Aí eu saí, todo feliz, né? Aí eu falei, minha flauta ficou lá. Yes. Aí esperei um pouco, né? Para dar o álibi. Eu falei, minha flauta ficou lá. Fiquei na porta, lá de fora da casa dela, esperando um pouquinho, né? Falei assim, para dar um charme, né? Aí daí a pouco, num portão grande de madeira, bati, né? A Daniela, conheci dessa casa aí. Bati lá, ela saiu um pouquinho assim, né? Aí eu falei, nem sei mais o que eu vim buscar. Você entendeu, né? Aí, tal. Eu vou falar uma coisa legal, que eu falo nos encontros de casais. Olha quando age, o Satanás é assim. Quem está com a esposa do lado olha para a cara dela assim, agora, mais ou menos. Pode parar de olhar, chega, se não sai coisa errada. Não, coisa certa para casal. Assim, ó. Olha só. Existe um fenômeno que quando você se casa, o diabo começa a agir que quando você está longe, você quer ficar muito perto. Mas quando você está perto, você quer ficar longe. Mas quando você consegue vencer, tem o primeiro amor, você quer estar junto. Sabe aquela vontade? Você lembra do dia que você conheceu a tua mulher? Não, você foi no pagode, sai pra lá. Eu tenho até a foto, tá louco, né? Coisa ridícula. Não é verdade? Foi na balada. Talvez ele não. Você lembra o dia? Hã? Outubro. Mas você lembra como foi? Você lembra? Um momento exato você conhece. Quem lembra o primeiro dia, a primeira hora que você conheceu aí o esposo ou a esposa? Você lembra? Conheci ainda, amor. Quando eu conheci o pai. Você lembra, Marcelo? Você lembra, Bruno? Tava enchendo a cara. Dentro de casa. É mole. Ó. Por que
isso não acontece também. Nas quartas-feiras, uma por mês, nós vamos falar sobre casamento dentro da igreja, do jeito certo. E aí, tem uma musiquinha que é legal, porque tem dia que eu quero os mesmos sentimentos daquele dia. E aí tem uma musiquinha assim que a gente canta de vez em quando, fala assim: quero voltar ao início de tudo, né? E se você é uma pessoa que entende o que eu estou falando, quando você lembrou da namorada, você lembrou em outubro, você lembra de quando você conheceu Cristo? Dezembro de 2004. Muito bem. Quem lembra aí? O dia que você teve uma experiência grande com Cristo? Várias. Não, a primeira. Quando você falou: que isso? Que isso? Entenda, tem muita gente que não tem esse peso do primeiro amor, porque ele veio para a igreja para resolver um problema grave. O Bruno não chegou para resolver um problema grave. O problema foi com a Adelaide. Chegou carregada. Adelaide pode dar testemunha aí qualquer dia, que a Adelaide chegou carregada em casa, que tomava um monte de remédio antidepressivo, e ela estava para ser internada num sanatório. Você foi na porta. Aí o Rogerinho começou a chorar de não deixar a mãe lá internada. Sabe o que ela tinha, pô? Falta de Cristo. Antidepressivo de quilo. Sabe o que curava ela? Nada. Então o Bruno teve uma experiência com Cristo, talvez forçada. Mas eu quero que você tenha uma experiência diferente. Aquela de encontrar o toque do Espírito Santo. Qual que é isso? Quando você se completa com Cristo, você tem paz. Eu acho que a maioria das pessoas que estão na igreja, elas estão bem, felizes, está tudo dando certo, mas talvez não tenha paz. Sabe, Bruno? O que eu mais acho que tem muita gente na igreja que tem agonia, tem um sentimento duro, tem um sentimento de obrigação de vir na igreja, de estar na igreja, tem um sentimento estranho de religiosidade, tem um sentimento de, sei lá, de um peso de levar a Cristo. A cruz estranha é um peso da cruz que nós não temos que carregar, porque é a cruz de Cristo. Nós temos que levar a nossa cruz, como ele falou, que é pegar. Cruz significa uma maldição. Quanto tempo Jesus demorou para pegar a cruz e ir até morrer? Quanto tempo? Vai, fala aí. Em horas. Foram 900 metros de distância, para ser exato. Quanto tempo você demora para andar 900 metros? É 1 quilômetro, 10 quarteirão. 10 minutos? Vamos pôr um cara rastejando 1 hora, 2 horas, vamos dar uma trégua aí, 2 horas. Quando você decidir o que Jesus falou, quando você decidir, você pega tudo que é tranqueira na tua vida e morre. Quanto tempo? O tempo do entendimento só. Pum, acabou, morre. Você pega toda a tua maldição e morre. Acabou. A cruz significa maldição. Está escrito na Bíblia isso. Tá? Morre. Começa uma nova vida. Então, vou dar um alerta para vocês. Vocês que não têm paz. Você que tem um sentimento de amargura. Você que tem um sentimentinho não sei o quê. Você que não perdoa. Você que tem uma dureza. Você que é amargo. Você que é murmurador, que tem muita gente na igreja que é murmurador, você vai falar com a pessoa: como é que tá? Tá bom, né? Mas eu tô com dor aqui, tô com dor lá, porque eu calo, porque o sapato, porque o cachorro, porque o vizinho, porque não sei o quê, que quebrou isso, quebrou aquilo, fez a dor. Quando tem uma raiz de qualquer coisa, isso representa que teu espírito não está sendo alimentado. Vocês estão entendendo, sim ou não? E eu faço uma proposta, que é: a igreja desse ano, eu quero que se alimente de tal forma
que ela tenha paz, que ela seja plena, madura, que ela seja consciente de que a mente humana não pode ser invadida por Satanás. Que adianta você, quando entra, normalmente a gente costuma fazer uma administração, né? Ricardo é craque nisso aí, pegar a pessoa e fazer ela lembrar de tudo, para pôr para fora, para acontecer uma coisa de uma vez. É o dia da libertação. Nós fazemos o basta para passar tudo a limpo. Depois desse dia tem que fazer uma coisa, falado assim: chega, eu não aceito mais na minha vida uma influência do Satanás. Acabou. Vai vir? Vai. Você vai cair? Não. Vai vir um pensamento? Vai. Você vai fazer o quê? Não. Vai vir influência? Vai. Você vai falar? Não. Isso significa a tua libertação, que teu espírito está sendo alimentado. Esse ano vai ser um ano de exercício para voltar ao primeiro amor. E o maior exercício para voltar ao primeiro amor é a libertação total, que é o domínio próprio, que é o que você vai fazer. Lembra de onde que saíste. Pega esse verso. Lembra a porcaria que você era. Pode ser que você seja bonzinho, né? Pode ser que você seja que nem os alemães, que nem os europeus, que sempre são bonzinhos, tá tudo certo, né? Os caras que nunca fizeram nada errado, não gostam de defraudar ninguém, não gostam de dar prejuízo para ninguém, não gostam de fazer nada de errado. Pode ser que você seja esse, mas pode ser que você tenha outros problemas. Lembra de onde você era, quem você era, de onde você saiu, todo dia, mas não para ficar triste. Lembra, fala assim: olha da onde eu saí, de Cristo me tirou. Guri, você lembra de como você era? Quem você era? Quem você era, você lembra? Era. Você lembra como foi a mudança? Difícil. Foi aos poucos. Você lembra quem você era, Tati? Você lembra, Filipinho? Tem jeito de esquecer o que Cristo fez na tua vida? Não? Só que muita gente aqui não dá valor um momento para o que Cristo fez na vida. Nada. E sabe o que é? O convite é: lembra como o demônio te usava, e lembra quando você saiu, a paz que você sentiu. Depois foi o diabo alimentando um monte de coisa e você voltou a não ter paz. Dentro da igreja. Dentro da igreja. Aí você vai baixar na internet um louvor que fala assim: quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. O teu espírito, olha, o pó, o corpo é feito de pó. Não sei se você sabe, você sai da terra. Os elementos químicos estão tudo na terra aí. Quando você morrer, tem um negócio estranho, cara. Quando o teu espírito sai, o corpo decompõe. É que nem uma casa. A casa, tem pessoa que não limpa todo dia a casa, tal, e a casa está lá. A pessoa sai da casa. É estranho. Vem umidade, vem erva, acontece. Basta não ter gente em casa. A mesma coisa acontece com o teu corpo. Saiu o espírito, saiu a alma. Teu corpo decompõe. Vira pó. Acaba. E teu espírito, olha o que está na Bíblia: volta. Se volta é porque saiu dele. Teu espírito volta a Deus. Não é isso? Está assim na Bíblia ou não? Se teu espírito volta a Deus, é porque é dele, pertenceu a ele, e você não alimentou, e você não fez uso dele. Vocês talvez pensam tão insignificantemente e acham que Deus não consegue ver as coisas que você faz. Lembra? Você tem parte, ou você tem Deus dentro de você, que é o Espírito dele que está em você. Não dá para entender isso? Ele pode não estar ativo, mas ele está dentro. Ele pode não estar vivificado, mas ele está dentro. Como que uma pessoa erra e fala assim:
Cara, que Deus não se importa com essas coisas. O espírito está trancado em uma cela, açoitado por você, falando assim, cala a boca, fica quieto, não fala nada. Vai para fora daqui. Teu espírito pertence a Deus porque é Ele. Ele fala. E o espírito que era de Deus volta a Ele. Acabou. Você tem que entender isso. Então eu quero que você busque o avivamento na tua vida. Eu não posso fazer isso por você. Gostaria. Tem pessoa que eu chego, a pessoa não vence nunca. Que nem eu falar para o Lucas direto, né? Você é um picareta, cara. Você conhece a palavra. O que você faz essas coisas executadas? Animal. Quantas vezes eu falei para vocês? Milhões de vezes. Até que ele foi acordando. Não. Aí veio as quedas mais demoradas, tal. Daí a pouco, agora já não cai mais. Porque você foi tendo experiência. Se eu chego para você e falo, ô picareta, acorda, você está indo para o inferno. Aí você vai falar assim, você é um saco, né? Se eu falo porque eu amo você. Esse negócio que você fala não tem nada, é mais pegado pra mim. Porque eu gostava muito. Aqui, o que você fala disso de não tem nada, sabe? Ah, não dá nada isso. E era o que mais me pegava, muita coisa. O que tem isso? Você fala, o que tem? Eu era muito assim, tipo, você sabe, eu gostava muito de música. E por incrível que pareça, onde eu mais caía eram nas músicas. O diabo, você lembra até o que aconteceu, né? Um dia você tive a oportunidade, inclusive, da gente contar para a igreja que é importante. Tem uma moça que eu conheci, não é da igreja, ela é de fora da cidade. E ela estava falando que estava convertendo, queria salvar a família. Aí sem querer ela postou que ela estava no show da Anitta. Aí eu falei, deve ser uma cantora gospel, né? Alguma coisa. Não, porque eu não conhecia, falando sério. Eu nunca tinha ouvido falar da Anitta. Escuta, eu nunca tinha ouvido falar da Anitta. Aí eu cheguei pra Célia e falei assim, quem é essa Anitta? A Célia falou, sei lá. Eu falei, eu nunca ouvi, tem um louvor dela, alguma coisa, né? Aí eu comecei, pesquisei na internet. Peguei a Célia do lado, Anitta. Apareceu a Anitta, eu falei, tem problema. Sabe o que aconteceu com ela hoje? Está perdendo a família. Porque o mundo jaz o maligno. Queria converter, só que acabou. Está entendendo? O que é que tem te leva para a morte. Porque é a mesma coisa você chegar. Eu sou um cara que nesse negócio de vacinação eu não sou muito chegado. Mas se eu for em Mariporã, na Serra da Cantareira, eu faço questão de me vacinar. Concorda? Porque eu vou lá na zona de perigo. Então eu vou me vacinar para ir na Cantareira, né? Mariporã. O Diego lá, os pais dele moram lá em Mariporã. Se ele não se vacinasse, eu chamava ele de otário. Certo? Como? Tava lá. Semana passada ele estava lá. Tava lá. Tá grávida. Vacinou. Você que vai na zona de perigo do pecado, você tem que se vacinar, pô. Porque se você não tiver fortalecido e avivado, você vai morrer. Tem pessoa que eu proíbo de ir em alguns lugares, até visitar a igreja, porque ele não é vacinado. Eu falei, se você visitar a igreja, você vai morrer. Como assim, pastor? Tudo fala de Deus. Fala. Não sei que Deus, mas que fala. Eu proíbo mesmo, porque a pessoa não está vacinada. Ela tem problema. Essa eu quero falar. 5 anos sem ver meu pai. Quando ele veio no meu casamento, o que ele falou? Bom, fala você. Eu vi ele conversando com o pastor, eu falei assim, ó lá, o pastor tá dando bronca no meu pai, eu não pensei no casamento, né? Aí eu falei, e aí pastor, tá dando bronca no meu pai? Ela pegou no pé dele, ele falou assim, não, seu pai disse que ele queria conhecer a Deus.
Sabe por que o pai dele falou que queria conhecer a Deus? O pai do Luquinha abandonou ele há muitos anos. Quantos anos você tinha? 1 ano. Ele tinha 1 ano. E o pai do Luquinha abandonou ele. Certo? Foi embora. Está em Montes Claros. E da outra vez que o pai dele veio, há uns tempo atrás, eu não lembro quando foi, estava começando, não, antes. 2, 3 anos ele veio. E ele veio falar comigo, eu falei assim, olha meu amigo, eu não tenho você como um bom homem, porque você não dá nenhum testemunho e nenhum exemplo para o seu filho. Você é um bêbado. Você é uma pessoa. Eu sou assim, normalmente, tá? Educado ao extremo. Eu falei, você não deu nenhum exemplo para o Lucas. E ele venceu. E eu proibi ele de te visitar, porque você não é um bom exemplo. E eu não quero que ele tenha ligação com você. O Lucas foi para lá antes e deu um bom testemunho lá. E aqui, sabe o que aconteceu com o pai dele? O pai dele chegou no casamento dele e falou assim, quando você pode ir para lá, porque eu quero ouvir de Cristo. Conhecereis a verdade, sabe o que eu falei para ele? Você é um bêbado, mau exemplo para o seu filho. Né? Está entendendo isso ou não? Então, meu amigo, para do que tem, para de ser idiota, de frequentar uma igreja e não ser de Cristo, porque você está perdendo seu tempo, você está perdendo o prazer do mundo, né? Está perdendo, e eu quero que você se avive. Fica de